Eu quero começar por essa nota, pra gente mostrar não o que o Haddad fez, mas os petistas. Os petistas estão num nível que eu me questiono. Tem como esse país dar certo? O que o Lula e o Haddad precisam fazer contra o Brasil pro petista criticar? Olha a manchete da Folha. Haddad se irrita com perguntas sobre meta fiscal e deixa coletiva. Veja vídeo. E tem um vídeo. E tem um vídeo. E o Haddad se irritou, até a Miriam Leitão concordou. E sim, tem alguma coisa demais nessa manchete? Eu acho que não. E vocês vão entender porque eu estou perguntando isso. Após a declaração de Lula, o ministro diz que pode antecipar medidas de 2024 para ajuste fiscal. Leia-se, medidas para aumentar mais os impostos e tentar tirar dinheiro de algum lugar para o governo tentar fechar suas contas. E tá ali. O Haddad se incomodou com perguntas sobre a possibilidade do governo não cumprir a meta de zerar o déficit nas contas públicas em 2024. Ele interrompeu a entrevista com jornalistas nesta segunda-feira após ser questionado mais de uma vez sobre o tema. Haddad evitou cravar a manutenção da meta do déficit zero para o próximo ano e disse que pode antecipar medidas de arrecadação para ajuste fiscal. Acabou. A matéria é só isso. Vocês estão vendo alguma coisa demais na matéria? Ela só tá relatando. O Haddad, ele ficou irritado. Ele terminou a entrevista. Quando ele foi questionado mais de uma vez, o pessoal realmente queria saber. Porque perguntou assim, mas e aí, Haddad? O governo tá comprometido com essa meta? Aí o Haddad respondia, eu estou. Tá? E o governo? A gente não quer saber do poste. A gente quer saber de quem manda no poste. E aí? E aí, Haddad? Tudo bem. Aí eu adoro ler os comentários da Folha de São Paulo. E nada supera. Os petistas não assinam o Estadão. Não assinam a Globo. Mas a Folha de São Paulo é o jornal do coração dos petistas. Aí ela vai pros comentários. Veja como são as coisas. O Brasil. Se o Brasil fica com a situação fiscal deteriorada, a gente já falou isso várias vezes, mas não canso de repetir. Quanto pior a situação fiscal, maior é o aumento da dívida. Maior são as incertezas que as pessoas olham o Brasil, maior é o medo de investir no Brasil, mais difícil fica o cenário econômico, da economia aquecer, etc e tudo mais. E o governo, se ele não tá fechando a conta, ele tá precisando, né, pegar dinheiro para pagar as contas, né, porque tá aumentando a dívida. E ninguém vai querer ficar emprestando dinheiro pro Brasil se a taxa de juros for, sei lá, 2%, 1%, juros negativos, ninguém é besta. Pra valer a pena, o Brasil marchando pro abismo, pro colapso, vai ter uma dívida, vai ter uma moratória, vai que o Brasil não recursou a dívida. Então assim, tem que valer a pena pra correr o risco de emprestar dinheiro pro Brasil. E pra valer a pena faz o quê? Aumenta a taxa de juros. E quem que paga por isso? Todo mundo. As empresas que pegam crédito pra fazer os negócios andarem, fazer novos investimentos, tudo mais caro. Você tem uma inflação ao longo desse processo. E aí não é só o cara que quer um financiamento pra comprar um carro novo, pra comprar uma casa, não. A sociedade como um todo paga. Então assim, é algo que independente do governo, tem que ser criticado, tem que ser cobrado. Pelo amor de Deus. Uma coisa é um período de exceção. Fala, não, olha só, tá passando, né? Um fecha tudo, fica em casa, a economia a gente vê depois. Fala, não, beleza, então abre a exceção. É que tá todo mundo em casa, vamos pensar que o governo gasta um pouco a mais pra tentar compensar. Não pode deixar a turma em casa sem receber nada. Não, tá aqui um tipo de auxílio. A gente entende, é uma exceção. Mas o que o Lula e Haddad estão fazendo é uma exceção da exceção da exceção, porque eles já entraram no ano com a PEC do rombo. Foram quase 200 bilhões. Aí você lê os comentários da Folha de São Paulo. Anete Araújo Guedes, até o sobrenome é Guedes. Manda vir Paulo Guedes, os militares, Bolsonaro e toda a sua talentosa equipe. Ela tá sendo irônica. Ela não tá falando isso sério. Sérgio Amorim de Andrade, entre 2019 e 2022, só ouvi latidos. Só latidos. A filha tá falando, cara, olha só, o país tá indo pro buraco, irmão. São números. Aqui não é ideologia, pô. Cobra o Lula. O mínimo de responsabilidade. Só teve latido. Cala a boca. Cala a boca e passe pano. Newton de Pávia. De Paiva. A matéria é bem ruim. Vou relatar o que aconteceu. Marcos Carneiro. As duas jornalistas que assinam a reportagem, infelizmente fazem uma reportagem fake. Fake. Vou relatar um fato. Em um veículo de comunicação de grande importância que é a Folha, o jornal deveria retirar essa reportagem que não condiz com a realidade, pois é só ver o vídeo que mostra totalmente o oposto. Nem a Miriam Leitão passou pano. Mas é o simples fato de querer atacar o governo e desinformar os assinantes da Folha. Deveria ter um limite para o ridículo, mas neste caso não há. Esses são os assinantes da Folha de São Paulo. Esses são os petistas. D'Artagnan Santos. Ainda bem que minha assinatura já findou. Tchau, Folha. Deixei de assinar. Não quero saber das verdades. Eu não quero saber de fato. Olha só, a Folha não fez uma matéria opinativa. Não fez um juízo de valores, não comentou dos problemas da meta fiscal, né, de você descumprir. Não, ela só relatou. E a turma não quer se deparar com a verdade. Esse é o petismo. José Adolfo Mota de Almeida. Não é verdade. A Folha não cansa de passar vergonha. Tatiana de Toledo Lopes. A Folha com a saudade do Paulo Guedes, xingando jornalistas, acabando com a economia, diminuindo a cada mês as expectativas de crescimento e investimento do país. Bom mesmo era ter um ministro que aprovava estado de emergência sem motivo, para poder deixar então o presidente gastar bilhões em ano eleitoral e entregar o país com um rombo sem precedente nas contas públicas. 2022 foi o ano que todo o planeta Terra, basicamente, fez algum tipo de saída fiscal, tributária, subsídio, incentivo para lidar com o problema da gasolina. Meu resto só Bolsonaro. O petróleo bateu mais de $135, se não tô enganado, Brent. Mas não. É tudo sem motivo. Que saudade de ver o povo pobre chorando por não ter dinheiro pra ir no supermercado. Eita, tempo bom, né? Agora não. Agora não tem mais pobre, não tem mais morador de rua. Agora tá todo mundo comendo picanha. E o melhor comentário, eu vou ficar pro final. Helena Leite Paz. Gente, o Haddad é quase um Buda. É um Buda. Que paciência monástica! A Folha, para de criar manchete fake. Haddad, o Buda, tem que raspar a cabeça, né? Ele tem que chegar logo com a maquininha Dalai Lama. Né? Cuidado com a língua, viu, Haddad? Não vai botar a língua na boca dos outros. Nem tenta. O tanto é casado. É o Buda. Depois,
É o bolsonarista que idolatra Bolsonaro. Não precisou chegar a 10 meses de governo, não. Em fevereiro de 2019, as críticas a uma decisão de um ministro de Bolsonaro e um intocável já tomavam conta das redes sociais. Tô falando de Sérgio Moro, quando tentou nomear Ilana Zabor. Não precisou de 10 meses. E já em maio, no início de maio de 2019, no dia 3 de maio, foi 3 ou 4 de maio, a turma caiu em cima do general Santos Cruz, quando começou a circular a entrevista dele pra Vera Magalhães, que ele falava que tinha que regular as redes sociais. Essa é a direita. Ela não se furta das críticas quando são necessárias. Esse aqui é o petismo. Pessoas que não questionam. Essa é a realidade do Brasil. Mas vamos lá. Já que os petistas estão aí, tudo fake news. Aqui só uma manchete rápida. Irritado, Haddad deixa entrevista sem responder sobre meta fiscal. Poder 360, relatou da mesma forma. A Folha soltou outra nota destacando uma das frases do Haddad. Querida, vai fazer o seu trabalho. Veja a resposta de Haddad em entrevista sobre a meta. Meio duro, né? Já pensou se fosse Bolsonaro falando isso pra uma jornalista mulher? Mas tudo bem. Aqui temos o vídeo. Vamos ouvir o áudio, que já dá pra entender aí o drama do Haddad. Olha, é público o nome da empresa. Ué, é só você ir no judiciário que você vai ver lá. Qual o nome? Querida, faz o teu trabalho, é público, não é dado sigiloso da Receita Federal. Faz o teu trabalho. Ministro. Querido, aí, se você quiser me entender bem, se não quiser me entender bem, eu tô respondendo pra você que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor pro país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. Eu vou fazer porque o que eu considero, Haddad está conjugando tudo na primeira pessoa do singular. Não é nós, não é governo, não é a turma do Lula, é o Haddad. E ele não manda em nada. E os jornalistas querem saber mais Haddad. E o Lula Haddad, o verdadeiro ministro da Fazenda, o Lula, ele vai cumprir a meta? Ele quer perseguir a meta fiscal? O que é que tá passando na cabeça do Lula, Haddad? Responde! Para de ficar tergiversando, Haddad. E a turma continua. A gente não, todo mundo, o Brasil inteiro. E da minha meta está estabelecida, tá bom? Continua a mantida a meta de esperar que A minha meta estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está tergiversando, ministro. No Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Existe uma percepção, ministro, do mercado sobre leniência do Banco Central em relação... Aí levanta e vai embora. Obrigado, levantei e foi embora. E não respondeu. Você vê que os jornalistas queriam saber, sim, Haddad, a gente não quer saber a sua opinião, Haddad. A gente quer saber do governo. A gente quer saber se a meta vai mudar. Porque vai ter agora, né, o projeto de lei orçamentária. E aí? Como é que a Lua vai ser relatada? Com a meta de 0, com a meta de menos 5, menos 0,5, menos 0,75. E aí? A gente quer saber isso. É isso que o país quer saber. É isso que os investidores querem saber. É isso que o setor, né, privado quer saber. Os empresários querem saber para poder todo mundo se organizar. E o Haddad não fala. O Haddad nega informação para a população brasileira. Todo revoltadinho. Mas... tem esse lixo aqui para passar pano. Enquanto a imprensa noticia o óbvio. Você vê como foi a nota Folha de São Paulo? Só noticiou o óbvio. Não. Tem que vir essa desgraça chamada Rede Globo pra passar pano. É o tempo todo. Todo santo dia. O que tem que acontecer com esse país pra esse lixo começar a reportar o que realmente está acontecendo. Olha a matéria da Miriam Leitão. Haddad mostra irritação, foge do tema, mas ele mantém o compromisso com o equilíbrio fiscal. Que compromisso que o Haddad manteve, Miriam Leitão? Que compromisso que ele manteve? Que compromisso que o Haddad não manda em nada? Eu fui humilhado. Que compromisso que ele manteve? Não, porque depende do Congresso, depende disso. Não. E o governo... Vai ou não vai? Todo mundo sabe que o Haddad não pensa por si só. Ele depende do Lula. E aí? Olha a manchete da G1. Haddad desvia de pergunta sobre meta de zerar o déficit, mas diz que não há descompromisso de Lula. Vocês acabaram de ouvir, o Haddad não responde. Não responde, tá aí. Ele não fala que o Haddad ficou irritado. Pelo menos a Miriam Leitão falou isso. Absurdo. Quem se forma pela Globo é enganado. A Globo, no mínimo, na melhor das hipóteses, né? Alivia pro lado do Lula. Alivia. Sempre mostra o copo meio cheio. Mas vamos lá. Aí vem lá também a tia do disjuntor. Ela vem na mesma linha até porque ela trabalha na Globo News. Haddad sentiu o golpe, mas não deu braço a torcer. Não deu. E culpou o judiciário e o Congresso. Sentei como culpa Lula, Rui Costa. Haddad disparou contra outros poderes para explicar razões pelas quais a meta fiscal não deve ser cumprida em 24. Tá bom, né? Ela ajudou a botar a culpa no outro também. E aí o Metrópolis relatou, né? Você vê como são as falas do Haddad. Né? Não, como é que olha de novo? Não tem descompromisso de Lula, mantém o compromisso com o equilíbrio fiscal, mas por mais que a Rede Globo tente impor uma realidade mentirosa, distópica, fraudulenta, bolsa cai e dólar sobe. Bolsa cai e dólar sobe. O povo pode cair na lorota da Globo, mas quem tem o seu dinheirinho no mercado, quem tá investindo,
sabe? Muito bem, porque aqui não é nem aquela história, né? Pra bom entendedor, pinga letra. Não é nem isso. Não é nem isso. Aqui você tá do óbvio, do óbvio, do óbvio. Nem precisa ser um gênio pra entender o que a Haddad tá fazendo. É só você ler um jornal um pouco mais independente. Como tiveram alguns. Você vê, ó, CNN. Um pouquinho só. Não é a Rede Globo. Foi o pior momento de Haddad no governo, diz executivo do mercado. O ministro não respondeu se a meta fiscal 0 para 24 será estar mantida. Aí a Thais Herédia traz informações extras que são interessantes, falando o seguinte: o ministro teve 3 dias para preparar seu posicionamento e convocou espontaneamente a coletiva de imprensa. E não conseguiu responder um questionamento muito simples, mas central. A pergunta que todos iriam fazer. Então, para que o Haddad convocou a coletiva? Para quê? A irritação de Haddad também acionou um alerta entre jornalistas e no mercado. Nos 10 meses de governo, mesmo em situações de pressão, o ministro sempre manteve a calma e contornou os embates. Nesta segunda foi diferente. O Haddad estava totalmente descontrolado. Ele estava totalmente encurralado. Matheus Leitão, filho da Miriam, passador de pano também daqueles. Até o Matheus Leitão está relatando a surpresa de líderes partidários com a reação de Fernando Haddad. Lideranças partidárias em Brasília se mostraram surpresos com a forma como o Haddad respondeu perguntas de jornalistas na coletiva desta segunda-feira, dia 30. O ministro da Fazenda estava visivelmente irritado e longe da cortesia que dispensa os profissionais da imprensa na avaliação desses políticos, incluindo os da base do governo. Ao ser questionado de forma pertinente sobre um determinado tema, Haddad fez a grosseria de responder assim com a jornalista: querida, faz o teu trabalho, é público o documento. Para essas lideranças partidárias, Haddad demonstrou um certo descontrole ao abandonar a coletiva, o que só comprova que uma nova crise no governo parece mesmo ter sido instalada. Aí pega esse relato, pega o anterior. Eu da Miriam Leitão, que assume que o Haddad se irritou. O que você ouviu, eu vou mandar o vídeo na íntegra, que se você não viu, acho muito difícil. Lá no Telegram, tem que estar na descrição, você pega, você baixa, você manda, se você quiser. Aí veja e analise, né, compare com as respostas dos petistas que assinam a Folha de São Paulo. Como é que esse Brasil vai dar certo? O cara tá fazendo errado e a turma tá batendo palma. Estão batendo palma por pura ideologia. Aí o Estadão hoje de manhã não tinha como ser diferente. Um dos seus editoriais é exatamente sobre o caso aí do Haddad. Eles destrincham, fazem a análise deles. A tribulação do Haddad. O que todos queriam saber é se o ministro ainda contava com o respaldo de Lula para buscar o déficit zero em 2024. Sua irritação ante as perguntas dos jornalistas demonstrou que não. Não, a linguagem corporal falou mais alto. Esperava-se de Haddad que ele dissesse que Lula não escolheu bem as palavras, foi mal interpretado, e inventava qualquer desculpa. Mas fala, não, o governo, ele não conseguiu. Não seria o primeiro nem o único ministro da área econômica a fazê-lo. O que se viu, porém, foi bastante constrangedor. Depois de um fim de semana de silêncio, Haddad ainda achava que poderia tergiversar. Primeiro chegou ao ministério, acompanhando os economistas, Paulo Pichetti e Rodrigo Alves Teixeira, nomes indicados para a diretoria do Banco Central. Uma segunda-feira normal, este seria um tema interessante da imprensa. Não era o caso. Depois de apresentar, né, as indicações do Banco Central, o ministro passou meia hora seguinte a repetir a importância de medidas para recuperar a arrecadação e a lamentar decisões do Congresso, do Judiciário e de governos anteriores. Botou a culpa em Bolsonaro. E outra coisa, o cara tá explicando a importância da arrecadação. Por que o governo Lula, ao invés de focar em aumentar o imposto, por que o governo Lula não foca em desenvolver a economia nacional? Porque quanto maior a economia, quanto maior for o PIB brasileiro, maior vai ser a arrecadação de imposto. Por que o governo Lula não pode, sabe, aumentar o dele através do aumento da população? Sabe aquele... Todo mundo conhece uma pessoa assim, pessoa bem negativa, que ela não pode ver os outros crescer. Ela tem que ser o destaque, né? E ela não se importa em que o projeto dela seja passar por cima dos outros, mas desde que ela ganhe. É isso aqui. Ela tá preocupado com a arrecadação, com o imposto. Não tô nem se o Brasil vai crescer. Ah, o Brasil caiu, não importa. Continue pagando imposto. Já assistiu aqueles filmes clássicos, Passa a Sessão da Tarde, todo lugar, tela quente, que sempre é um cenário, às vezes, normalmente medieval, que tinha alguma coisa, algum tipo de apocalipse, que ele fala, rapaz, tem que pagar o imposto. Mas como é que eu vou pagar, meu Deus? Eu perdi tudo. Não quero saber. Até tal dia, se não pagar, eu vou tomar sua casa, vou tomar sua roça. É isso aqui. É só ver a nós. O que é que tá sendo feito pra melhorar a economia do Brasil? Nada. Só pra dificultar. Aí botou a culpa do Bolsonaro, né? E ele diz que toda essa turma contribuíram para erodir a base fiscal. Não é culpa de Bolsonaro, do Congresso e do Judiciário, menos do Lula. A PEC do rombo, Lula fez questão de colocar quase 200 bi. Não tem culpa. Podia ser 70. Podia ser 70. Olha só, esse ano, eles estão falando que para esse ano, para 2023, a meta era fechar com 1% de déficit. Que isso representa 100 bilhões. 100 bilhões. A turma tá falando que não vai bater 1, deve bater 1,6. Esse ano deve fechar com 160 bilhões de déficit. Se você pega a PEC do rombo, ao invés de 200, você botasse os 70 que precisava, seriam 130. 160 mais 130 ia ser 30 bi de déficit. Olha só. 0,3. Já bateu a meta. Mas não, o Lula quebrou. A culpa é de Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. Ah, meu Deus. Sem poder corrigi-las, não seria possível levar as receitas. Este, segundo Haddad, teria sido todo o contexto no qual Lula se baseou para reduzir a importância do déficit zero. Tá, claro que não colou. Incisivamente questionado pelos jornalistas sobre a meta fiscal do ano que vem, o ministro passou a responder as perguntas com ironia e irritação. Por fim, referiu-se à meta de déficit zero como minha meta e encerrou a entrevista no momento que foi instado a explicar claramente o que ele queria dizer com isso. Não respondida, a dúvida era pertinente. Afinal, a meta de Haddad é a meta fiscal de Lula?
O ministro pode ter a meta que quiser, desde que esteja combinado com seu chefe. Do contrário, não será uma meta crível. Desde sempre, todos sabiam, inclusive dentro do governo, que a meta do déficit zero era utópica e nunca ficou claro como Haddad pretendia reverter o rombo das contas públicas em tão pouco tempo, sem anunciar medidas estruturais para aumentar impostos ou reduzir os gastos públicos. E o Lula não quer reduzir gastos de jeito nenhum. Nenhum, zero. Atingir o déficit era impossível, porque todos queriam saber se Haddad ainda contava com o respaldo político do presidente para perseguir ativamente a meta e defendê-la. Sua irritação demonstrou que não. O incômodo do ministro é compreensível, mas ele terá de começar a se acostumar. As enfáticas perguntas dos repórteres, que Haddad não gostou, voltaram a ser feitas pelo setor produtivo, pelos investidores e pelos parlamentares. Durante a entrevista, o dólar voltou a se valorizar ante o real e olha só, a despeito da onda de enfraquecimento da moeda norte-americana no exterior. O dólar, ontem, estava caindo no mundo todo. Só no Brasil subiu, porque o Brasil está pior do que o dólar. E Bovespa caiu, descolado de alta registrado nos mercados internacionais. A mesma coisa. E os juros futuros continuaram a subir. Embora seja esperado que o Banco Central anuncie uma nova redução dos juros amanhã. Não foi um movimento meramente especulativo, mas demérito do desacreditado Haddad. Não é improvável que deputados e senadores, ao discutirem a LDO de 2024, se citam à vontade para propor alteração da meta à revelia do ministro. Mas, se hoje Haddad sangra em praça pública, a culpa não é das perguntas incisivas da imprensa, é da sinceridade irresponsável do presidente da República. A culpa é do Lula. Eu acho que até o Estadão ia falar, a culpa é nossa. Porque o Estadão, ajudou na eleição do Lula, né? Fez o L. Fez o L. Então, vocês têm que assumir o problema de vocês. Vocês têm que assumir, né, a caquinha que vocês fizeram. E aí, nesse contexto, tem um vídeo que é muito bacana, que explica muito bem as coisas. A turma fica sempre no oba-oba. Você vê os números. Não, assim, vamos começar em 2022. Em 2022 você não tinha os números do PT, porque o PT não estava no governo. Isso só começou a se discutir a PEC do rombo depois das eleições. Mas você tinha o histórico. E o histórico falava alto, gritava. A imprensa abafou. A imprensa colocou debaixo do tapete. A imprensa, o próprio Estadão falou que o Lula era o chefe da frente ampla, que era um Lula novo, que era um discurso renovado, né, que ia ser diferente, confia no Lula. Não, não é assim. E lá vai a turma. Aí chegou o ano. Janeiro, com notícias ruins. Fevereiro, com notícias ruins. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Todo mês notícia ruim. Aí você liga na Globo News. Aí não, tá tudo bom? Não, as coisas estão mais baratas. Não, o pobre tá rico. Tem mais nenhum pobre no Brasil? Não tem mais discutir nada disso? Não, tá tudo bacana. Todo mundo tem esgoto em casa. Só falta falar isso, né? É o mundo da fantasia. Alice no País das Maravilhas. E a turma fica o tempo todo com esse discursinho, lelê. E aí imagine se a imprensa fizesse a parte dela o seguinte, ó, beleza, Bolsonaro não é mais presidente, vamos tratar as coisas de forma honesta, de forma sincera, pro país não ir no buraco. Vamos colocar o Brasil em destaque, falar das pautas que interessam à nação e falar de todas as notícias realmente como elas são. Não vender uma ilusão porque queremos agradar o Lula, sei lá, não sei se a imprensa tá atrás de verba de publicidade, o que é que tem por trás, mas a imprensa vem atrapalhando muito. E aí você vê como são as coisas. A turma tá vem apontando ele, falando, ó, tá dando errado, olha isso aqui, olha aquilo outro, tá dando errado. Mas, oba-oba. É oba-oba. Ai, que Bolsonaro, isso toda hora eles puxavam essa carta. E olha que engraçado. O Lula teve um surto de sincericídio, né? Foi muito sincero. Um surto de sinceridade. A Raquel Landim, ela também teve um surto de sinceridade em 21 de julho de 2023. Lá no Atlas, página 109. Otimismo com a economia vinha ofuscando o crônico problema das contas públicas. E naquele momento ali em julho, o otimismo também girava em torno da reforma tributária. Não, o Brasil agora é a Suíça do Sul, vai tudo dar certo. E a direita falando, cara, essa reforma tributária é um problema gigantesco, isso aqui vai dar errado, essa reforma vai se virar contra o povo brasileiro. Não façam isso. Adiantou? Não adiantou. Aí tá no Atlas escrito assim, ó, Raquel Landim, seu perfil no Twitter, comentava a cortina de fumaça sobre o problema crônico das contas públicas. Muitos dos problemas caros e reais no Brasil estavam simplesmente sendo deixados de lado. Aí tem que ver o vídeo pra entender esse contexto, né? Vamos ouvir aqui a Raquel Landim. Entre os especialistas em política fiscal, praticamente ninguém acredita que o ministro Fernando Haddad vai conseguir zerar o déficit no ano que vem. Esses números ajudam a entender a aflição do ministro em tributar logo as offshores no exterior e os super ricos. Medidas que fazem sentido, mas que são difíceis de aprovar no Congresso. Fernando Haddad está em lua de mel com o mercado, mas os números fiscais podem lembrá-lo, em breve, que ele tem o pior emprego do mundo. E os números lembraram ontem, né? Vai ter o pior emprego do mundo, né? Você vê que as pessoas tomam e fazem juízo de valores com base em nada. Gente, o que é que o Lula fez desde que ele assumiu para trazer estabilidade pro Brasil? Acabou a lei das estatais. Indicações políticas, torta e direita. Olha o que tá fazendo em termos de gasto de publicidade. Olha o que o Lula tá fazendo com seus opositores. Assim, o que é que o Lula fez? Nada! Esse oba-oba tá vindo de onde? Aí ontem o oba-oba caiu por terra. Ontem! E você vê que até o próprio consórcio, um surto de sinceridade, ele dito, não, em breve, os números podem lembrar o Haddad. Ele tem o pior emprego do mundo. As pessoas negam a realidade diante delas. Assim, quando vamos começar a realmente tratar os assuntos como eles são? Falar o mínimo de verdade. Você vê, até agora, lemos alguma notícia, comentamos alguma coisa, algum blog bolsonarista? Não. É o próprio consórcio. É porque o consórcio todo santo dia solta alguma coisinha. Se você vai juntando, você vai pegando a história. Você tira a torcida, ó, aqui, um pouquinho, e tamo aí. Fala que é fake news agora. Quem disse foi a Raquel Landim. E tava certo, né?
Aí você mostra isso, ah, porque você é pessimista, você está torcendo contra o governo. Chegaremos lá. Ainda falta reforma tributária. A gente vai até lembrar disso daí, né? Do otimismo. Mas antes, ontem, olha quem apareceu para defender o Lula. Importante é o crescimento. O fiscal se ajusta. Diz Ana Botim, presidente global do Santander, sobre fala de Lula. A Gleisi Hoffmann referendou e falou: por que no Brasil as vozes do mercado e seus representantes da mídia são tão primitivos e rudimentares? Fica no mercado. Eu explico, Gleisi, que mais uma vez, a situação fiscal se deteriora, o governo começa a se endividar com juros altos. Quem que vai ganhar dinheiro com isso? Normalmente quem empresta dinheiro pro governo, né? O título da dívida, etc. Tudo mais. Tradução: os bancos. Quanto mais endividado o Brasil, um país fica, melhor pros bancos. O banco ganha emprestando dinheiro, né? Então, meio óbvio, né? Meio óbvio que é presidente do Santander. Sabia aí se o Brasil quebrar. Óbvio, né, Gleisi? Pelo amor de Deus. E com certeza os petistas, se você for nos comentários, é isso aí, Gleisi. É isso aí. Estão sabotando o Lula. Aí pegando aí o vácuo aí da questão de banco. Olha essa nota. Lula ignora a diversidade de indicações ao Banco Central, que só terá uma diretora em 2024. Eu acho que isso daí, vocês não ligam, porque acho que a maior parte de vocês está preocupado com o seguinte: as pessoas que o Lula indicou são capacitadas ou não? Mas era a promessa de campanha do Lula. Assim como foi a Caixa, o Lula acabou de dar uma rasteira na Rita Serrano, fez o L, fez campanha pra colocar os amigos do Lira. O Lula agora, né, tá limando mulheres no Banco Central, a ponto que, ó, o Banco Central passará a ter apenas uma mulher. Enquanto ela deixar, né, a gente não sabe, porque o mandato dela vai até 31 de dezembro de 2024. Depois disso daí, irmão, aí, talvez não temos mulher nenhuma. Porque, como ela diz, né, ele dá ligação pros partidos, a culpa desse partido não tem mulher pra indicar. Embora o governo Lula defende publicamente que haja maior diversidade em postos de comando, tendo inclusive lançado recentemente a iniciativa Brasil Sem Misoginia, o que se vê na prática são ações que vão na direção contrária à equidade de gênero. Inclusive ontem,